Bom sábado, vamos trabalhar. Quem me ajuda lá, título da lição e verso? Recording in progress. Yes. Vamos lá. Título da lição e verso, quem me ajuda? Se for alguém daqui, só levanta a mão. Vamos lá. Passagens bíblicas controversas. Verso para memorizar: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Perfeito. Nós temos uma lição essa semana, eminentemente teológica, para quem teve a oportunidade de estudá-la ao longo da semana, e o objeto de estudo dessa semana é recuperar algumas questões fundamentais de doutrina. E aí a gente chegou numa parte bem central da lição desse trimestre, no que diz respeito a essa estrutura de fundamento. Lembrando que a proposta da lição desse trimestre é exatamente revitalizar a questão da percepção correta de vida eterna, a percepção correta da vinda de Cristo e a esperança que temos de vida em Cristo, e, em contraposição, apontar a questão que está por trás de todo esse processo, do falseamento da doutrina da vida eterna, da ressurreição e da vinda de Cristo, a partir da proposta de Satanás de imortalidade da alma. Então, esse é o centro de atenção do trimestre e, particularmente, a lição dessa semana traz os pontos controversos de fundamentação dessa doutrina, ou de abordagem dessa doutrina da imortalidade da alma, no contexto do cristianismo atual, principalmente. Então, esse é o ponto essencial aí de discussões na semana. Vimos alguns textos durante essa semana que são textos de alguma forma controversos, de alguma forma geram alguma polêmica em função da percepção de que o ser humano é uno e indivisível, ele é mortal, não há uma expectativa de uma vida extracorpórea, de uma estrutura espiritual ou imaterial do ser humano que fique vagueando por aí em algum lugar, ou até indo ao céu, ou algum outro lugar pior que isso. Dentro desse contexto, vamos aos textos que estudamos e recuperar cada um deles, naquilo que a gente conseguir, obviamente, dentro do espaço-tempo que temos hoje, aprofundar alguns desses textos e perceber alguns princípios por trás da interpretação bíblica. Esse é o nosso objetivo para hoje. Óbvio, não dá para a gente definir um desenho teológico pleno em cima de cada um desses textos, que cada um deles dava uma aula brincando aí para a gente conversar. Mas dá para a gente criar algum roteiro de princípios que ancorem o nosso estudo. Para quem quiser a aula, no sentido pleno, já fica a bibliografia, já que não tem plano de ensino na lição da Escola Sabatina, né? Então fica a bibliografia de conselho aí para quem quiser ler depois, tem um bloco inteiro a partir da página 300 desse texto, respostas a objeções, o autor é Francis Nichol, vale a leitura para quem quiser aprofundar o tema, e aí você vai ver não só esses 5 textos que a gente viu na lição da semana, mas vai ver todos os textos controversos, os principais textos controversos que tratam dessa questão da mortalidade e imortalidade, discutidos ali no texto Respostas a Objeções, do Francis Nichol, ok? Tem na CPB, é só procurar lá, ou como é domínio público já também tem disponível na internet, é fácil de encontrar, ok? Dentro desse contexto, vamos aos textos que estudamos. O primeiro texto que a gente estudou é uma parábola de Rico e Lázaro. Abre lá na tua Bíblia. Lucas é o que retrata essa parábola. Lucas no capítulo 16. Deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Menos coisa para segurar, menos coisa para cair no chão. Lucas no capítulo 16. Vocês têm o relato dessa parábola. Vamos para algumas coisas interessantes do estudo. Primeira coisa importante do estudo de Lucas 16, a parábola de Rico e Lázaro, é a gente lembrar do contexto. Existe uma discussão, ok? A parábola não cai de paraquedas solta no vazio, ela até cai para a gente solta no vazio se a gente for ler especificamente a parábola, mas ela vem dentro de um relato, de uma sequência de relato de Lucas. Você está com a Bíblia aberta? O que está aí no início do texto? Olha o título aí na parte inicial do texto de Lucas 16. Qual é o assunto que está em discussão aí? O que está ocorrendo na cena? Parábola de administrador infiel. Se você voltar a Lucas 15, o que a gente vê lá? Tem um clássico, não tem? Tem 3 parábolas ali que são clássicas.
Por que essas parábolas estão sendo contadas? Quem é que está em debate com Jesus que motiva contar essas parábolas? Você tem fariseus, você tem doutores da lei, e há um questionamento. Esse questionamento diz respeito tanto à questão da mensagem de salvação e à preeminência de judeus dentro dessa mensagem, os filhos de Abraão, quanto às discussões corriqueiras de que Jesus quebra os paradigmas usuais daquilo que, para eles, enquanto doutores da lei, enquanto fariseus ou enquanto sacerdotes, parecia ser a interpretação e aplicação correta do Velho Testamento. Isso é o que está no cenário de fundo das discussões. É dentro desse cenário que essas parábolas são contadas. Portanto, só isso já seria suficiente para a gente entender por que Jesus usou essa parábola. Existiam dois públicos e os dois públicos estão representados na parábola. Aqueles que se dizem filhos de Abraão, doutores da lei, dignos de salvação e devedores, credores diante de Deus de uma dívida que Deus tem para pagar pela fidelidade deles. Do outro lado, tem a corja dos publicanos, dos pecadores, das prostitutas, dos bandidos, etc., que não merecem salvação, somados aos gentios que merecem menos ainda. Esse é o contexto. Se você olhar as parábolas de Lucas 15, você percebe os grupos sendo contados ali. Tem os perdidos que têm consciência de que estão perdidos, mas não conseguem voltar à ovelha. Tem os perdidos que estão dentro de casa, mas não sabem que estão perdidos, ou seja, estão dentro da igreja, mas não têm consciência de que estão perdidos. E tem os perdidos que moram dentro da casa, como o filho mais velho, ou fugiram dela, como o filho mais novo, e são tomados como pária porque gastaram tudo, retornam e têm o perdão. E aquele que estava dentro de casa não percebe que tinha algo para aprender. Nessa mesma carona, vem a parábola do rico e Lázaro. Quem é o rico? Quem é Lázaro? Percebe? A parábola tem um fundamento atrás. Portanto, o primeiro problema com parábolas é nunca estabeleça doutrinas em parábolas. Parábolas não se prestam para doutrina. Doutrinas são expressões literais de comportamento e crença, que quando apresentadas são apresentadas desta maneira, como uma expressão direta de crença. Você não tem uma parábola nos 10 mandamentos. Você não tem uma parábola na descrição inteira das leis de Levíticos. Você tem uma descrição. É um roteiro de comportamentos a serem seguidos, quase uma cartilha. Parábolas servem para outra coisa. Parábolas são histórias contadas para chamar a atenção da gente a alguma coisa que está acontecendo e com um fundo moral. Qual é o fundo moral ali? Qual é a discussão em tela? Uma outra coisa interessante é, se eu usar a parábola de Rico e Lázaro para defender o desenho de imortalidade, e neste contexto de imortalidade, definir que as pessoas vão para algum lugar, então a gente tem alguns problemas. O primeiro problema é que, se você reparar na parábola, se a questão é imortalidade da alma, lá pelo verso 24, você tem algo assim. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. E a pergunta que não quer calar é: almas têm língua? Sentem sede? E a outra alma, que é a de Lázaro, tem dedos para poder molhar? Ou seja, o próprio desenho da parábola já derruba uma série de questões primárias, porque se estamos falando de almas, não estamos falando de corpo. E se estamos falando de língua e dedos e sede, estamos falando de corpo. Portanto, já de cara, a parábola não faria muito sentido. Mas pior, a parábola descreve que eu tenho um lugar que é o paraíso e um outro lugar que é o inferno. E nessas duas descrições, a janela do paraíso dá para a porta do inferno. Então imagina você todos os dias pela manhã para curtir a maravilha, vou lembrar lá de Cunha, né? Abre a janela lá do alto da montanha e o que você vê não é a estrutura de pinheiros e uma plantação, o que você vê é o inferno. E esse é o paraíso concedido aos seus filhos por Deus, para que vivam a eternidade contemplando o sofrimento dos ímpios e escutando suas lamúrias. Pior, é tão perto que, se precisar, dá para conversar pela janela. Isso me faz lembrar aquelas casas antigas lá de São Paulo, e no interior ainda tem algumas, cuja janela e a porta dão para a rua. Então você está passando na rua e está vendo tudo que está acontecendo dentro de casa. Já imaginou um paraíso assim? Ou seja, não faz sentido
querer defender a imortalidade da alma a partir desse texto, porque, primeiro, para fazê-lo, teria que definir que o texto é literal, e se for literal, todas essas coisas grotescas aparecem na sequência. Então, onde está o problema? O problema repousa em a gente usar de maneira inadequada os textos, tendo como pressuposto algo que eu quero defender. Então, um princípio básico: não sou eu que digo para o texto o que o texto quer dizer. O texto é que diz algo que eu tenho que dizer para mim mesmo, que tem que ser assim. Portanto, deixa o texto falar e não projete-se sobre ele. Como terceira liçãozinha, seria essa a questão que a gente poderia abordar em cima do texto de Lucas 16, numa passada rápida, para entender o fenômeno de maneira geral. Óbvio que de maneira específica, essa parábola tem um monte de lições interessantes, entre elas, o fato de que os sujeitos tinham a verdade disponível à mão, para entender que quem estava na frente deles era o Messias, e quem estava dizendo para eles que precisavam de salvação era o Filho de Deus, e eles preferiam olhar para si mesmos dizendo: somos competentes e bons intérpretes o suficiente para saber que o Senhor não é o Filho de Deus e de que o que está dizendo é besteira. E Jesus, numa parábola, tenta acordá-los para dizer: olha, cuidado que o lugar para onde vocês estão destinados é bem diferente daquilo que vocês imaginam. Lembrando que Deus pode suscitar filhos de Abraão de qualquer canto, de pedras, de plantas ou de qualquer lugar. Mas ser salvo depende de uma outra questão, que é acreditar que Cristo é o Filho de Deus e entender o que ele veio fazer. Ou seja, por trás da parábola tem isso. Por trás do contexto da parábola tem um apelo à conversão. Vocês têm Moisés, você tem os profetas, mas vocês não estão entendendo o que estão lendo. Ou, pior, estão entendendo o que estão lendo, mas como isso muda aquilo que vocês sempre disseram, vocês estão com receio, para não dizer vergonha ou orgulho, de pedir perdão para as pessoas que ao longo do tempo vocês ensinaram de forma errada. Percebe que é o mesmo pecado de Lúcifer projetado? Por que Lúcifer não atende ao apelo de Jesus e reconhece o erro? Porque ele teria que chegar diante de todos os anjos para quem ele ensinou um erro e dizer: eu estava errado. Me perdoem. E o orgulho não permitiu. O resultado, ele continua insistindo na mentira. A parábola do rico e Lázaro nada mais é do que um apelo de Jesus nessa direção. Na sequência, a gente foi levado a estudar o texto também de Lucas. Sim, à vontade. Tem uma pergunta ali. Mas, Moisés, de onde veio esses elementos da parábola de Lázaro? De lendas urbanas. Lembra onde é que o povo de Israel estava? O povo judeu estava. Em que reino? Não, em Roma, romano. Roma estava em... Roma tem cultura? Não que não tenha, tem. Mas assim, não vamos ser tão diletante assim. Roma tem cultura, mas qual é a base da cultura romana? Grega, tanto que até hoje a gente diz greco-romanos. Quais são as crenças fundamentais? Mas então os fariseus acreditavam nesse esqueminha assim Já de céu, inferno? começavam a haver entre judeus, nas lendas urbanas do dia a dia, lembra? Passaram por Babilônia, depois passam pela estrutura do Império Grego, depois passam pela estrutura do Império Romano. O que acontece com o aculturamento da língua? Percebe? Eles têm uma língua herdada que é o aramaico, o siríaco, que é babilônico. Continuam tendo o hebraico, mas a língua do dia a dia é o grego koiné, misturado com alguma coisa do aramaico, ou seja, Já misturaram as a sua identidade foi para o espaço, no sentido de língua fundamental. Quem detinha a língua clássica eram os escribas, no ensino da lei, na estrutura. E ainda assim, com certa discussão, porque, como você já tinha a tradução da Bíblia para o grego, havia disponibilidade do texto em grego. Então, tudo isso muda a forma de pensar. Jesus pega uma lenda urbana e pinça dessa lenda urbana algo. Se você tem dúvida, lembra do detalhe. Tem um sujeito parado na beirada de um tanque. E aí Jesus chega para ele: o que está acontecendo? Não tem ninguém que possa me levar até o tanque quando as águas se movem para que eu seja curado. Percebe as lendas? Impregnando a cultura local. Isso faz parte dessa pressão. Então, Jesus pega uma dessas lendas ou uma dessas abordagens e traz em cena. Não facilita muito a nossa vida, mas facilitava a deles, para entender o significado da história. Okay?
faz parte da cultura. Se Jesus estivesse hoje, usaria coisas do nosso contexto de lenda urbana atual, para tentar provocar um despertamento. Mas foi só isso. Nada mais que isso. Okay? Como eu falei, dificulta a nossa vida porque a gente não vive aquela cultura, vive outra. Sim. Sim. Mas percebe que ele deixa ganchos, né? Por exemplo, os dedos, a língua, a sede. Ele deixa ganchos que quebram a estrutura da lenda. Para você não tomar como lenda. Ou seja, qualquer um entenderia, não, é só uma historinha, é só uma invenção. Mesmo que acreditassem na imortalidade. Okay? Tanto que os comentaristas atuais da Bíblia olham para esse texto e dizem, não dá para estabelecer doutrina nesse texto. O texto é, de maneira quase direta, uma alegoria mesmo, de ponta a ponta. Porque se estabelecer doutrina nisso, um monte de incongruências com outras doutrinas vão aparecer. Então é melhor tomar como um texto simbólico e não estabelecer doutrina ali. Okay? Se quiser defender a imortalidade da alma, busca outros textos. Esse não é um bom texto para isso. Na sequência, então, Lucas, no capítulo 23, a gente tem uma discussão aí que é clássica da língua portuguesa. Clássica dos exemplos de professores de português de sexto ao nono ano, ou quinta ou oitava para a gente que tem o cabelo um pouco mais branco. O que se trata o texto? Percebe? Jesus morreu, ou melhor, está na iminência da morte, e dois ladrões ao seu redor em discussão. Primeiro os dois xingando Jesus, depois um percebe que está falando algo que não devia falar porque vê o comportamento de Jesus e isso muda a sua concepção. Qual é o resultado disso? Vou dar um conselho. Se quiserem fechar a janela, eu sou um sujeito com um problema seríssimo de desatenção. Quando eu escuto barulhos externos, por isso eu sempre fecho a porta quando dou aula, só não fecho na escola sabatina porque o pessoal não está acostumado. Meus alunos sempre perguntam, por que você fecha a porta? Porque eu não consigo prestar atenção em vocês se a porta estiver aberta. Cada um que passa ali ou conversa ali, eu estou escutando a conversa. O professor tem olhos e ouvidos por todos os lados, né? Então, imagina mais 10 lados lá fora. Daqui a pouco eles param de cantar e a gente abre de novo para vocês não morrerem de calor. Então, olhando para esse contexto, o que acontece ali? Os sujeitos começam a discutir, um critica o outro pela forma como está lidando com Jesus, e por fim, vendo o transcurso da cena e a iminência da morte, entendendo quem é que está ali à frente dele, ele faz uma súplica. Lembre-se de mim, quando entrares no teu reino. Ou seja, ele reconhece duas coisas importantes. Que aquela frase, em 4 línguas lá em cima, não é uma frase qualquer. Ele reconhece que aquela frase é verdadeira. Ele, de fato, é o rei, é o Messias. Ele conhece a história. Se a gente lembrar, esses ladrões fazem parte do grupo de Barrabás, que são sujeitos aparentemente desordeiros, mas na realidade são guerrilheiros na tentativa de libertar os judeus do Império Romano, e, portanto, são judeus, na sua base. Conhecem a história, têm a expectativa do Messias e estão tentando adiantar o serviço. Essa é a ação por trás dessa cena. Portanto, eles conhecem a história do Cristo, no sentido da expectativa do Messias. E ele entende, ele reconhece pela ação do Espírito Santo que quem está ali, de fato, é o Messias, e eles não tinham percebido. E ele pede uma chance. E Jesus vira para ele. Ellen White descreve essa cena, se você olhar o Desejado, ela coloca, aquilo vem como um alento, na parte mais aguda do sofrimento de Cristo, no embate com o pecado, a fala do ladrão vem como um alento, como um bálsamo no fim da história, valeu a pena. E Jesus responde imediatamente ao pedido que foi feito. O problema é que a resposta de Jesus não vem em português. E aí, não vindo em português, a gente tem um problema de quem traduz. Tradutore, traitore, ou seja, quem traduz sempre vai trair em algum ponto da história. E aqui acontece uma dessas histórias. O tradutor faz o quê? Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, primeira coisa importante, no original não tem o quê? Então, a frase correta em tradução direta deveria ser, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí a gente tem um problema. O hoje vai estar ligado a quem? Vai estar ligado ao digo ou vai estar ligado estarás? Vai estar ligado ao verbo ser e estar.
Essa é a grande questão nesse texto. E aí a gente tem um problema, porque para estabelecer a expressão, a gente ou teria que perguntar para Lucas, o que não dá, ou teria que perguntar para o jeito que Lucas escreve, que é o comentário da lição do professor Wilson Paroski, na publicação sobre esse texto em específico, e ele pontua para a gente, dos 20 textos de Lucas que tratam desse mesmo formato textual, dessa mesma forma gramatical, 14 deles está ligado a quem? Ao primeiro e não ao segundo verbo. O que seria algo bastante sustentável para a gente já pensar que esse aqui poderia ser mais um desses elementos ligados ao primeiro verbo. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não o contrário. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se eu tenho dúvida, eu tenho que olhar o contexto. O que eu faço olhando o contexto desse texto? Vocês lembram? A gente já estudou em lições passadas, aí, quando abordamos Apocalipse ou o Evangelho de João, nós estudamos João 20. E o que diz lá? João 20 tem uma cena que se passa, primeiro Maria chega, o túmulo está vazio, ela volta e conta para Pedro e para João, que saem desesperado correndo. João chega primeiro, não tem coragem de entrar, Pedro chega depois e passa batido e entra no túmulo, vê que de fato o túmulo está vazio, percebe que os lençóis estão lá e aquele que cobriu o rosto de Jesus dobrado, e ele acredita que de fato o corpo não está ali, e voltam. Maria chega depois, porque já tinha ido uma vez, voltado, ido e voltado, então já estava cansada, chega depois que eles já foram embora. E aí ela chega à borda do túmulo e percebe que tem gente dentro. E ela percebe alguém chegando perto. E esse alguém chegando perto que ela tem como sendo jardineiro, se aproxima dela. E quando se aproxima dela, ela faz uma pergunta. Onde está o corpo? Onde o puseram? E ele chama ela pelo nome. A frase seguinte é: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Bom, como é que a gente usa o contexto? Se Jesus ressuscitou e ainda não tinha subido para o pai, o hoje da sexta-feira versus o ainda não do domingo gera uma contradição direta. Ou Cristo se equivocou quando fez a promessa, ou a vírgula está equivocada na forma de compreensão do texto. Em termos de contexto, essa é a base. Se você quiser ter ideia de quando Jesus chegou, vai lá para Apocalipse 5, você vê a cena. João está chorando porque não há ninguém que possa abrir o livro selado com 7 selos, e então vem um dos anciãos, põe a mão no ombro dele e diz: não chore, o leão da tribo de Judá venceu e está chegando para tomar o livro e abrir os seus selos. E aí ele enxuga as lágrimas, levanta o rosto e vê, por trás do trono, um cordeiro tal qual sido morto. Ou seja, ainda com as marcas do imolado e sangrando. Portanto, é a cena da ressurreição. Imediatamente após a ressurreição, depois do encontro de Maria, Cristo sobe ao céu, enquanto Maria vai contar para os outros o que ela viu. E ele diz: daqui a pouco eu encontro vocês. Essa é a cena. Portanto, ou o ladrão não subiu, e aí tem mais um problema, né? Porque o ladrão não morreu no mesmo dia. Cristo, sim. E, inclusive, os romanos ficaram num estranhamento com a morte de Cristo, porque um sujeito crucificado levava algum tempo para morrer, 2, 3, 4, às vezes uma semana, até morrer. E Cristo morreu em poucas horas. Tinha alguma coisa estranha ali. Tanto que ele falou: tem que ter certeza. Pega a lança e espeta. E aí teve certeza que estava morto mesmo. Permitiram tirar o corpo e ser enterrado. Mas os ladrões permaneceram na cruz. Portanto, não tem como ter ido hoje para o paraíso se o ladrão permaneceu vivo. E se Jesus só foi depois da ressurreição. Então, como é que você mata o texto? Primeiro entende o que está no original, depois entende que quem traduziu tem uma doutrina prévia e projetou-se sobre o texto na hora da tradução, e terceiro, analisa o contexto para ver se o contexto apresenta sustentação. Então, uma regrinha básica: do mesmo jeito que a gente não estabelece doutrina por parábola, a gente não estabelece doutrina por um único texto. Para estabelecer doutrina sobre mortalidade ou imortalidade, eu tenho que ler todos os textos bíblicos que tratam de imortalidade, todos os textos bíblicos que tratam de mortalidade, colocá-los distribuídos e os seus contextos ao redor para ver se sustenta uma ou outra abordagem. Então, essa é a regrinha por trás da compreensão desse texto.
A gente pode continuar ainda, e aí vem mais um texto na lição, e esse tem a ver com um sujeito que todo mundo gosta de ler, porque é simples de tudo, chamado Paulo, embora o texto mais difícil da semana não é de Paulo, é de Pedro. Mas vamos lá. O texto de Paulo, lição de terça-feira, abre lá. O que a gente tem como referência nesse texto base é um texto clássico, o de Filipenses capítulo 1, os versos 21 a 24. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto também para tirar algumas abordagens e lições dele. A tradução que eu tenho aqui está assim: porquanto, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Texto clássico. Entretanto, e aí começa a parte não clássica, ele resolve explicar. Podia ter parado no verso 21, mas ele não consegue parar, ele continua, como tipicamente Paulo faz. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E se você tem, não um complicador, mas uns 4 ou 5 nessa explicação de Paulo. Primeiro é na carne e fora dela. Segundo, aquilo que acontece fora dela, para onde eu vou e com quem vou estar. E terceiro, a causa de não querer sair. Ou seja, se a gente usasse a referência explícita do texto, da forma como ele está, sem olhar tudo que Paulo escreveu, é bem fácil aqui de sustentar um desenho doutrinal. Afinal de contas, só essa expressão de na carne ou fora dela já seria suficiente para a gente ter toda essa apologia. O problema aqui é a gente entender se Paulo está usando de uma linguagem retórica, ok? Ou se ele está usando de uma linguagem literal. E segundo, qual é o conceito que ele está adotando para a palavra carne e qual é a abordagem que ele está adotando para estar em Cristo nesse aparente fora da carne. Percebe? São duas perguntas aqui, relevantes para esse texto, quando a gente olha todo o texto de Paulo. Então, quando eu olho a primeira parte da pergunta, qual é o conceito que ele tem de carne? Percebe que o conceito de Paulo em todos os seus textos, quando ele aborda carne, é o conceito de carnal. Ou seja, mundo do pecado, preso a esse corpo do sofrimento do pecado. Paulo nunca aborda a carne no sentido direto, quando ele está falando desse tipo de abordagem doutrinal, ele não aborda a carne no sentido necessariamente fisiológico, ele aborda a carne no sentido espiritual do fenômeno, ou seja, corpo carnal, corpo espiritual. Portanto, quando ele vai falar de corpo, ele usa a expressão direta, mas quando ele vai falar de carne, ele, via de regra, está falando de pecado. Portanto, o que está por trás da frase de Paulo? Quando eu vou para Cristo, eu já não estou mais preso ao pecado. Lembra? Quando Paulo fala em Romanos da questão que é o conflito interno que ele carrega, o que ele sempre coloca: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Percebe o que Paulo está abordando ali? Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Aquilo que eu não quero, vejo no meu corpo uma lei que me conduz ao pecado e à morte. Percebe? Ele não está abordando o corpo no sentido fisiológico, ele está abordando a essência do pecado atuando no ser humano. Ou seja, eu tenho o pecado em mim e eu sonho com o dia em que o corruptível, Coríntios 15, será substituído pelo incorruptível, onde o corpo carnal será substituído pelo espiritual e seremos revestidos de imortalidade. Portanto, do que Paulo está abordando aqui. Eu preferia fazer o quê? Lembra, ele começou o texto descrevendo o que ele queria. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Porque o que acontece quando Paulo acordar da morte? Tessalonicenses 4 responde. Quando ele acordar da morte, soar a trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, por que para ele o morrer é lucro? Porque o conflito entre a carne
e o céu acaba. Toda essa luta, bem que eu quero fazer não consigo, mal que eu não quero, esse eu pratico, vejo no meu corpo uma lei que me conduza. Todo esse conflito termina, todo esse sofrimento acaba. Quando ele abrir os olhos outra vez, é a redenção, que é o que ele descreve antes da morte. Como é que ele descreve o seu contexto pré-morte? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei. Desde agora, a coroa da justiça me será dada. É isso que está no texto? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará daqui a pouquinho. Também não. Naquele dia. Qual dia? Quando vier o Filho do Homem nas nuvens do céu, soar da trombeta, voz do arcanjo, todos os mortos em Cristo restarão primeiro. Coríntios 15, naquele dia serão revestidos da imortalidade. Ou seja, quando eu leio Paulo por inteiro, eu entendo o que ele está dizendo. Quando eu leio o texto isolado, fica difícil. Então, duas questões importantes. O que é carne para Paulo? Via de regra, pecado. Via de regra é isso. O que mais eu tenho no texto? Quando Paulo diz, estarei com Cristo, o que ele está dizendo? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram no Cristo, ele os trará com ele. Lembra? Ressurreição de Cristo, ele os trará com ele. Onde está a morte, a tua vitória? Onde estão os teus aguilhões? Essa é a esperança de Paulo, como é a esperança de todos os demais apóstolos. Portanto, lendo Paulo por inteiro, fica fácil o texto. Lendo Paulo só aqui, esse é um texto complicado. Porque ele dá margem para você pensar no estar fora do corpo. Só que a gente também tem Paulo usando essa metáfora em outras questões. Fui levado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Ou seja, eu sei que Paulo usa retoricamente esse tipo de expressão para mostrar o quê? A experiência para mim é tão vívida que parece que eu fui transportado literalmente para o céu. Por isso ele pontua assim. Ou seja, eu não sei se foi uma visão ou se foi real, porque para mim foi absolutamente real. Como ele também diz, estarei com vocês aí, aliás, gostaria de estar aí com vocês, mas como não posso, estou com vocês em espírito. Ou seja, ele se desincorporou, viajou até Roma, desceu lá para conversar. Percebe? São expressões. Nós usamos essas expressões. Estou contigo. O cara está do outro lado do mundo. E a gente manda lá no tempo do soquinho, manda lá uma figurinha com um soquinho, tamo junto, e o cara tá lá em Japão. Não tem, é uma questão de expressão. Então, leiamos expressões como expressões. O que é importante nesse texto? O conjunto da obra do autor. Porque se o autor se contradiz, ele não merece, em nenhuma condição, credibilidade. A não ser que perceba que se contradisse e afirme isso e peça perdão. Não é o caso em Paulo. Portanto, não é uma contradição, é um uso de uma expressão, um uso de um recurso de linguagem que está por trás desse texto. E aí a gente chega no texto mais complicado da lição, do sujeito que escreve mais simples. Olha que coisa controversa, né? O sujeito que é mais simples de todos, inclusive que reclama que Paulo escreve muito difícil, é o sujeito que lança para a gente o texto mais difícil da semana, 1 Pedro, capítulo 3. Esse realmente é um texto chato, é um texto ruinzinho de trabalhar. Lembram dele? Do que trata Pedro aí? Oi? Da pregação de Jesus para os espíritos. Espíritos de quem? Dos antediluvianos, desobedientes, que não aceitaram a pregação de Noé. Então, olha a complicaçãozinha do texto. Eu vou ler a parte final do texto, vocês leram durante a semana, vamos só para a parte que interessa. Assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por parte... Estou verso 17, tá? É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Olha Paulo aparecendo aqui por derivação em Pedro, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Parte longa, parte fácil desse texto. Vamos para a fácil. A longa é mais difícil. A fácil é a seguinte: o que acontece quando você resolve respirar no meio de uma sequência de fala? E por respirar, entenda, o que acontece tipicamente com as mulheres, não com os homens, que resolvem, no meio de um assunto, colocar mais 3, e depois voltam para o assunto principal. Isso nunca acontece, as mulheres nunca fazem isso, elas sempre dão seta, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, olha, vou mudar para esse lado, depois vou mudar para esse. Brincadeiras à parte, é só para vocês acordarem, né, nesse assunto enfadonho de estudar doutrina. Mas entende o que está acontecendo aqui? Pedro resolve dar uma de sogra de Pedro. Dá uma pausa, respira fundo, muda de assunto para voltar para o assunto principal. Olha o que acontece se eu ler o texto de outro jeito. Presta bem atenção aí no verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Agora a gente entra no problema. No qual também foi e pregou aos espíritos. No qual quem? Qual foi a última parte da frase anterior? Vivificado no espírito. Portanto, no qual quem? No espírito. Então, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E agora eu vou dar um salto e eliminar a mudança de pista sem seta. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Quando é que Jesus pregou para os espíritos em prisão? Lá atrás. Qual é o problema desse texto? É que Pedro usou de um recurso. O recurso de comentar algo antes de ir para a sequência da frase que ele vinha abordando. Quando ele usa esse tipo de recurso, ele quebra nossas pernas numa leitura rápida, porque ele diz assim, os quais no outro tempo foram desobedientes. E aí ele volta, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Portanto, olha que coisa interessante apareceu aqui. Quem é que pregou nos dias de Noé? Noé. Quem inspirou Noé para pregar? O Espírito. O que Jesus está dizendo aqui. O que Pedro está dizendo sobre Jesus. Quem é que estava lá, inspirando e ajudando Noé? Jesus. Lembra? Quando Jesus diz para os apóstolos, aguardem o Consolador, se eu não for, o Consolador não virá. Quando Jesus usa desse recurso para dizer, esperem o momento certo da pregação, porque vocês vão precisar de poder. O que Jesus está falando para eles? Tem alguém que vai agir. O que esse texto está me dizendo? Que nos dias de Noé, o Espírito agiu sobre quem? Sobre Noé. Se você voltar a Gênesis 6, verso 3, se eu não estiver errado, dá uma olhada lá, o que está escrito. Se não for o 3, é o 4 ou o 2, mas acho que é o 3. Que diz aí? Seis, 3. Quem quiser, à vontade. Só levanta a mão para dar tempo do Gustavo chegar lá. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Não contenderá quem? O que o texto aqui de Pedro está dizendo? No qual pregou a quem? Aos espíritos em prisão. Quando ainda a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé a sua conversão. Portanto, os espíritos em prisão a quem Noé pregou e que viviam ainda na longanimidade de Deus, estavam vivos ou mortos? Portanto, essa expressão espíritos em prisão tem a ver com o quê? O conceito de carne, o conceito de espírito. O conceito de carnal, o conceito de espiritual. Quem estava em prisão? Os que o texto aí diz, com os quais Deus não contenderá mais. E ele ainda é explícito em dizer, são carne. Estão vivos. Para quem Noé pregou, estava vivo. Sob o ponto de vista do texto, na situação de ligar com a história,
Essa é a questão. O que apenas aconteceu é que Pedro parou para dar uma explicação que podia ter dado depois de escrito o texto e não no meio do texto. O que ele para explicar? Ele para explicar algo que estava acontecendo com eles. O que estava acontecendo com eles? Naquele tempo em que a longanimidade de Deus aguardava a sua conversão, eles foram desobedientes. Ele não podia ter falado isso depois e não no meio do texto. Parece TCC, exatamente. Típico de TCC. Entenderam o que aconteceu aqui? Pedro deu uma pausa, explicou algo, depois voltou para o assunto. Se a gente cuidar com isso, dá para compreender. Mas realmente é um texto chato. É um texto complicado. Agora, ele é complicado por outras questões. Se eu assumir que Pedro de fato estava defendendo que Cristo pregou para os espíritos em prisão dos antediluvianos, no sentido de imortalidade da alma, então eu estou dizendo o seguinte: Cristo morreu, ok? E olha o que aconteceu. Ele morreu e foi para o inferno, onde os espíritos em prisão estavam. Lá no inferno, ele olhou para todo mundo que estava lá, falou: não me interessam os outros, eu só vou pregar para esse grupinho aqui, os antediluvianos. O resto não tem segunda chance. Esses aqui eu resolvi dar uma segunda chance e vou pregar para eles, para ver se eles se arrependem. Então, o primeiro grande problema, tirado a questão da existência do inferno e de Cristo ter descido até lá, o primeiro grande problema é ele fez acepção de pessoas, o que é incompatível com o evangelho. Porque escolheu uns e não a outros. Segundo, gera uma contradição direta, porque lá atrás está dizendo o quê? Não contenderá. O terceiro é que gera um problemaço para o cristianismo de um second time, uma segunda oportunidade. Todo o mundo protestante, que é quem mais usa esse texto para defender a doutrina, todo mundo protestante é contrário à doutrina do purgatório. E contrário assim, fidagalmente, porque essa discussão é uma discussão medieval. Só que se eu defender esse texto como imortalidade da alma, eu acabei de assumir que algo idêntico ao purgatório existe. Cristo desceu a um lugar onde os que morreram e foram desobedientes estão vivos e com possibilidade de redenção, é o purgatório. Portanto, se eu usar esse texto para defender a imortalidade da alma, eu terei obrigatoriamente que assumir todas as doutrinas medievais como verdadeiras. E isso é um problemaço para protestantes. É um problemaço para evangélicos. De novo, aqui vem uma dica. Lembre-se que toda vez que a gente forçar um texto a uma interpretação que quebra o modelo bíblico, haverá ponta solta, ou haverão pontas soltas. Qual é a perspicácia? Procure as pontas soltas. Em lugar de você rebater o texto, comece procurando as pontas soltas e perguntando: olha, se esse texto então está defendendo, então vamos assumir que é verdadeiro. Então você está me dizendo que existe um lugar para onde os mortos ímpios vão. Ficam vivos. Se ficam vivos, significa que estão fazendo alguma coisa. E se Cristo foi lá e os separou para pregar, significa que eles podem se arrepender lá. Isso não é o purgatório? E deixa o problema com quem usou a doutrina e não nas suas contas. Então, essa é uma dica para observar textos. Procure as pontas soltas. Depois você vem para a parte doutrinal e aí procura o contexto e traz toda a referência bíblica. Essa é a situação por trás desse texto. Na sequência, a gente vai para o texto de Apocalipse, lá na lição de quinta-feira. E o texto de Apocalipse também é um clássico. Lembra, estamos no quinto selo? É isso? Apocalipse capítulo 6. E o texto diz, quinto selo. Abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o sangue, o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Então, vamos assumir que esse texto seja literal. O primeiro problema com esse texto é, em que livro ele está? Em que livro está esse texto? O que dizem a esmagadora maioria dos cristãos a respeito do livro de Apocalipse, em relação à sua facilidade de interpretação e à sua literalidade de apresentação? Se você perguntar para 10 comentaristas protestantes, 11 deles vão responder que esse texto é simbólico. Se você perguntar sobre a facilidade do texto de Apocalipse para 10 comentaristas de religiões diferentes, 11 deles vão responder
que o texto é difícil. E se você perguntar para cristãos de origem católica, vão dizer, melhor não ler. É a cultura sobre o livro de Apocalipse esmagadora entre todo mundo cristão. Por que que todo mundo dizendo isso sobre Apocalipse vai querer usar justo esse texto como literal? Ou seja, de um livro que eu digo que é totalmente simbólico, impossível de entender, que não devem nem ler porque pode mexer com a sua cabeça, eu pinço um texto do meio dele, que me interessa, para defender que é literal e que defende a imortalidade da alma. Só isso já seria suficiente para levantar uma questão, um ponto de interrogação bem grandão sobre o uso desse texto. Mas, admitindo que a gente dê o benefício da dúvida, e vamos para a sequência, o que eu estaria dizendo? Todos os que foram salvos foram para onde? Lembra, aqui estamos falando de santos. Foram para onde? Para quem acredita na imortalidade da alma, foram para o céu, para o paraíso. E o paraíso é feito de 4 paredes, num cubículo chamado altar, e está todo mundo lá embaixo dividindo cela. Desculpa se eu estou fazendo piada, mas é o único jeito da gente perceber o absurdo da interpretação. Ou seja, eu assumo como uma esperança pessoal que conforta o meu coração, esquecendo o que Paulo disse em Tessalonicenses 4, que deveria confortar o meu coração a respeito dos que dormem, eu assumo que os que dormem foram para o céu, porque isso me dá tranquilidade, no sentido de alguma felicidade no meio do sofrimento da morte. E aí eu uso esse texto para defender que quem morre vai para o céu. Só esqueço de um detalhe. A felicidade acaba no momento imediato onde eu digo onde eles estão. Estão debaixo do altar, num cubículo, dividindo cela. Segundo, o texto diz que eles estão olhando para onde? Para que lugar? Para a terra. E estão vendo as atrocidades que foram feitas com eles e ainda estão sendo feitas com outros. E pior, vendo essas atrocidades, eles convivem com o sentimento ou a sensação de vingança. Algo tremendamente compatível com quem está no céu. O sentimento de vingança. As emoções à flor da pele. Pedindo a Deus, vai lá e destrói, passa a régua, queima tudo. Esse é um sentimento absolutamente compatível com quem vive no céu e foi redimida. Já imaginou você viver debaixo do altar, num cubículo dividindo cela, sendo carcomido por dentro pelo desejo de vingança? Esse é o tipo de céu que me conforta. O problema de literalizar um texto como esse é a consequência. Lembra? Busca as pontas soltas. O que esse texto quer dizer? É fácil a gente entender se voltar ao Gênesis, lá no capítulo 4 de Gênesis. Lembra o primeiro crime passional da história da Terra? Imprensa marrom. Irmão mata irmão por motivo fortuito. O que diz o texto quando Deus chega a Caim? E Caim tenta escapar da conversa. O sangue do teu irmão clama por vingança. É Abel que está clamando por vingança? Ou é o contexto que pede vingança? Percebe? O sangue rola no chão. E o sangue rolando no chão exige de Deus vingança. A vingança ao Senhor pertence. Portanto, é a alma debaixo do altar dos santos que morreram que clama por vingança, ou é o altar do sacrifício, cujo sangue é espalhado nas bordas e escorre por baixo do altar. O sangue clama por vingança. A cena aqui é a cena do sacrifício. É a mesma cena de Abel em Gênesis 4. Ou seja, o texto é simbólico, por óbvio, né? Não tem como a gente não interpretá-lo como simbólico, até porque o que está antes, nos 4 selos iniciais. Lembra? Virou até música de Roberto Carlos. O que está nos 4 selos iniciais? Tem cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto. Um vem segurando uma balança, o outro vem parecendo a morte. São símbolos. Por que só o 5º não seria o símbolo? Então,
Problema aqui, linguagem simbólica sempre. Linguagem literal sempre. Metáfora de parábola sempre. Segundo, tem derivações do texto. Terceiro, lembra de outras histórias que usaram as mesmas referências. Às vezes a gente esquece que o uso da Bíblia, a leitura dela e a interpretação bíblica é um pouco aqui, um pouco ali. Isso não quer dizer um pouco isolado aqui, um pouco isolado ali. Quer dizer, para compreender a Bíblia eu preciso juntar as peças que estão espalhadas, infelizmente, não de forma didática, porque são histórias. Não é um livro didático, construído para a compreensão de quem vai ler no sentido de metodologia. Okay? Essa é a forma de olhar para a Bíblia e a gente não pode se esquecer disso. Por isso, estudar a Bíblia é necessário. Uma coisa é ler a Bíblia como devoção. Ler a Bíblia para as histórias ficarem comuns para a gente, ou seja, de tantas vezes que você lê as histórias, quando você lê algo, aquele algo suscita, eu já li algo parecido lá atrás, eu me lembro de ter lido isso lá no outro canto. Então, ler a Bíblia como devoção é bom para isso, mas estudar a Bíblia no sentido metodológico, ou seja, junte os textos por tema, traga tudo que você puder sobre a base daquela temática para ir compreender o que tudo aquilo significa, é importante para não ser pego no contrapé com coisas que eventualmente são arquitetadas, construídas por auxílio, inclusive direto de Satanás em alguns casos, no sentido de desviar a compreensão daquilo que é a verdade a respeito do céu. Tem uma pergunta ali atrás. Levanta a mão de novo para ele te achar. A gente ouve isso tranquilamente, sem nenhum problema. Eu estou aqui pensando na cabeça de uma pessoa interessada em conhecer o assunto. E a primeira coisa, quando ela ouve essas explicações, isso lhe traz, não é bem isso que eu queria ouvir. Porque eu tenho a esperança de que os meus queridos morreram, está no céu. Ele pode simplesmente se desinteressar, porque não é aquilo que ele gosta. Sim. Ou ele pode falar, bom, eu quero conhecer um pouco mais. E para conhecer um pouco mais, existem dezenas ou centenas, ou quem sabe até mais ainda, vídeos que você encontra no YouTube, e possivelmente com maior frequência sobre você morre e vai para o céu, do que o que a gente está ouvindo aqui. Sim. A grande pergunta é, por onde eu começo a pregação? Pelos conflitos doutrinais ou por Cristo e esse crucificado? Pela esperança da vida eterna ou pelos problemas doutrinais construídos ao longo da história? Então, um dos equívocos que fatalmente acontece dentro dos modelos de pregação bíblica é você querer usar os ferramentais de discussão teológica como ferramenta de pregação. Não é essa a nossa missão, como também não foi dos apóstolos. Se você olhar, Paulo fala e descreve esperança do começo ao fim das suas cartas. Mas no meio das suas cartas, quando ele descreve esperança, ele vai construindo uma linha teológica que mostra a doutrina. Mas ele não fala de doutrina, ele fala de esperança. Ele fala de fé, ele fala da base. O problema é que quando você vai construindo a esperança, as perguntas virão. Mas as perguntas virão dentro do contexto da esperança. E aí é a hora que você traz o desenho. Quando eu falo de pegar as pontas soltas, eu não estou falando do desenho de pregação do evangelho, eu estou falando das acusações do modelo. Ou seja, quando você é contestado de maneira acusatória a respeito de uma determinada doutrina, usando uma referência textual, então é necessário você descobrir as pontas soltas para fazer as perguntas certas. E aí vem uma coisa importantíssima. Quando você faz as perguntas certas baseadas num texto, quem descobre a resposta? O seu interlocutor. Quando você tenta descrever o modelo, ele já está formulando na mente dele o modelo de crença e ele nem escuta o que você falou. Mas se você fizer as perguntas certas, ele é obrigado a pensar na resposta. E quando ele pensa na resposta, ele percebe a contradição. E aí você vai descobrir duas coisas interessantes. Se for sincero, ele vira para você e fala, como é que eu nunca percebi isso? Se não for sincero, ele faz o que no direito a gente chama de tergiversar. Ele pega um caminho de borda, vai fazer o enrolation lá, rolando lero e vai tentar escapar por uma outra borda. Porque ele percebeu, ele entendeu onde ia dar, e ele faz a curva do rio.
E isso não tem jeito, você não consegue converter alguém, nem no máximo convencer alguém. Então, pregação do evangelho não tem nada a ver com esse texto, por isso que eu disse, isso aqui é eminentemente teológico, foge do contexto geral, mas é importante que a gente perceba onde esses erros se construíram por uma razão. Já imaginou o inverso? Eu não tenho a menor ideia, e alguém me apresenta o questionamento, como o de Pedro, e eu fico, o pior que está certo, o pior que é verdade. Pensando ainda na cabeça de uma pessoa curiosa, eu teria uma pergunta, porque ele pode levar todo o assunto dizendo, se baseando naquilo. Quando você morre, o corpo vai para a terra Sim. e o espírito volta para Deus. E aí eu abro Eclesiastes e mostro que isso não é verdadeiro, porque Salomão questionou isso de forma direta em Eclesiastes 3, em Eclesiastes 5, em Eclesiastes 9, em Eclesiastes 12. E já era. Basicamente, então, eu perguntaria, o que é o espírito, então? Porque eu sei o que é o corpo. Entendeu o que eu perguntei sobre carne? Eu preciso saber o que o autor está querendo dizer sobre carne e o que o autor está dizendo sobre espírito. O que Jesus está dizendo sobre carne lá em Gênesis 6, verso 3, e o que ele está dizendo, o meu espírito contende com a carne. Se eu entender, acabou a pergunta, acabou a dúvida. Então, o importante é eu conhecer bem a verdade para encontrar essas pontas soltas, porque aí eu vou saber fazer as perguntas certas. Caso contrário, eu vou para o debate, que via de regra cabe em sangue, suor e lágrimas. Não vale a pena. Basicamente é isso que está por trás do desenho. Voltando para a parte não doutrinal do texto, mas a parte só espiritual, para a gente fechar na parte boa. Lição de sexta-feira. Último texto. Quando esses primitivos cristãos foram exilados para as montanhas e desertos, quando abandonados em masmorras para morrer de fome, de frio ou pela tortura, quando o martírio parecia ser o único caminho para saírem de sua angústia, alegraram-se de que fossem considerados dignos de sofrer por amor de Cristo, que por eles foi crucificado. Ou seja, o que é importante quando eu olho para a história real por trás do discurso teológico. Há um Cristo que morreu, há um Cristo que pagou um preço, há um Cristo que abriu as portas do céu para todo aquele que crê, não fique morto, mas possa ser vivificado no Espírito. Há um Cristo que prometeu voltar, João 14, 1-3. Se ele foi, o que eu tenho de certeza, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual é a intenção de Satanás? Que eu esqueça disso. No momento em que eu acreditar, ou que eu tenho uma segunda chance, ou que eu vou agora para lá, eu perco de vista a esperança da vinda de Cristo. E quem perde a esperança da vinda de Cristo, perde o sentido da vida. Lembra? É a esperança que não confunde. Romanos capítulo 5, os versos de 1-5. É a esperança implantada no coração pelo amor de Deus a partir do Espírito Santo. Romanos 5, 1-5. É essa esperança que não confunde. Tire a esperança e o ser humano perdeu tudo. Portanto, essa é a parte importante para fechar toda essa amarração de aridez teológica com aquilo que de fato importa. Manter o foco, manter a visão adequada da doutrina, mas por essa perspectiva, a esperança em Cristo Jesus, Cristo este crucificado, ressurreição dos mortos, porque senão é vã a nossa fé. Que Deus abençoe vocês, que de alguma forma essas dicas sirvam para a gente olhar para outros textos igualmente complexos em outras situações. É o meu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, mas principalmente pela certeza que temos da esperança maravilhosa da ressurreição em Cristo e da vida eterna em Cristo Jesus. Ajuda-nos a manter a mente clara, uma compreensão adequada da Bíblia, mas principalmente nos dá a iluminação do Espírito para compreendermos toda a sua mensagem e principalmente nos prepararmos para esse momento glorioso da tua vinda. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Bom sábado para vocês, até sábado que vem, se Deus quiser.